nada nos faltará. E a pessoa diz assim, mas está faltando muita coisa. O original hebraico diz assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Porque ainda que falte alguma coisa, Ele não vai faltar, nunca e jamais na sua vida. E por Ele não faltar, nada vai faltar para você. Ele vai suprir você em todas as suas necessidades. Quem crê aqui? Toma posse, meu irmão, crê nisso. O que é que você está mais precisando hoje? Ele tem para você. O que é que você mais precisa hoje? Ele tem para você. O que é que você está mais necessitado, mais carente? Ele tem para você. E não é amanhã não, segunda-feira não, é para hoje. Hoje, dia 23 de outubro de 2022. Quem crê aqui? É para você, queridos. A gente tem colocado Deus numa caixa de fósforo, temos limitado Deus, dizendo, ó Deus, eu vivo por sentimentos, vivo pelo que vejo, vivo pelo que sinto. Não vivo pelo que vejo, não vivo pelo que sinto, não vivo pela minha cabeça, não vivo pelo que as pessoas estão falando, dizendo que os noticiários estão mostrando. Eu vivo pela palavra, eu vivo por aquilo que creio, eu vivo pela promessa. Ela é minha regra de fé e prática, ela é a minha bússola, ela é meu sustento, ela é o meu oxigênio, ela é a minha cura e salvação, socorro bem presente na hora da angústia. Eu olho para Jesus, eu olho para a palavra, eu vejo o amor, o carinho de Deus e o zelo de Deus para comigo e para com a sua igreja, para aqueles que confiam nele. Amém? Confie nele, queridos, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Tem gente andando ansioso, ele tem cuidado de você. Deus me deu uma palavra, queridos, e eu tive que orar para confirmar, e ele confirmar no meu coração para ver se era aquilo que ele queria que eu falasse. E essa palavra está escrita no livro de Números. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Números, capítulo 12. Muitos conhecem o livro de Números lá no Velho Testamento. É um dos livros pentatêuticos ou livros de Moisés. 12, 1. Aleluia. Aleluia. E Deus me deu até o tema. Se for da vontade dele, eu vou falar. Se não for, eu vou seguir os rios do Espírito. Quem crê aqui? Eu tenho que seguir os rios do Espírito. O culto é dele, o louvor é dele, a glória é dele, amém? Tudo é dele, é para a honra dele, é para a glória dele. Eu quando venho, eu digo, Espírito Santo, glorifica a Jesus mais um domingo, glorifica Jesus na palavra, a palavra é tua, a unção é tua, os dons são teus, as manifestações são tuas, não é do homem, mas é do Senhor. Livro de Números lá no Velho Testamento, queridos, um dos livros pentatêuticos de Moisés. Depois de Êxodo, Gênesis, Êxodo, você vem em Números 12, 1. Quem achou, diga amém. Aleluia, grupo louvor, obrigado. Deus abençoe vocês. Vocês são bênção. 12, 1. Todos estão aí? Todos encontraram? Aleluia, 12, 1. Números 12, 1. 12, 1. Aleluia. Acharam? Você que está na rede social, que você seja abençoado através da ministração da palavra de Deus. Não sei se vai ser pregação, vai ser ensino. Eu não sei o que é que ele vai fazer, mas a palavra é dele. Eu simplesmente anoto algumas coisas porque serviu para a minha vida, né? Mas aí vai ser o nível de fé de cada pessoa. Jesus, ele muitas vezes dizia, grande é a tua fé. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de fé. Dizia, grande é a tua fé. Para outras pessoas dizia, pequenez é a tua fé. Porque ele via fé grande e fé pequena nas pessoas para receber. Quem está aqui? Aleluia, Deus é muito bom. E lá no livro de Números, capítulo 12, versículo 1, todos acharam? Diz assim. Eu vou ler na Bíblia King James, não é na corrigida nem na NVI. É uma versão um pouco americanizada, mas vocês vão entender porque não vai sair do contexto da história. Eu vou poder ler um pouquinho essa história para vocês. Eu quero parar de versículo por versículo, ou isso que o Espírito Santo me deu, versículo por versículo. Eu quero poder passar um pouquinho dessa história para você. Eu já vi muitos pastores pregar sobre isso, muitos mestres da palavra, em centros de treinamento, em cursos teológicos, pessoas ensinarem sobre esse assunto aí, até sobre submissão à autoridade. Mas Deus tem algumas mensagens para nos dar essa noite sobre esse texto de Números capítulo 12, todinho, de versículo para versículo. E se for da permissão dele, que eu possa fluir nos rios dele. 12, 1 diz assim, começando. Miriam e Arão começaram a criticar contra Moisés, porque ele havia casado com uma mulher
cuxita, ou etíope, ou ela era egípcia. Era cuxita, chama cuxita, etíope, ou uma egípcia. Então Miriam e Arão começaram a criticar, começaram a meter pau em Moisés, falar de Moisés. Versículo 2, escuta bem, preste atenção. E assim questionaram, eles começaram a questionar, criticando ainda Moisés. E disse no versículo 2, por acaso o Senhor somente fala por Moisés? E não fala através da gente também não, é? A palavra-chave, diga assim, e o Senhor ouviu. Cuidado com o que você fala, né? Ei, olha para mim. Olha para o teu irmão que está ao teu lado. Diz assim, irmão, cuidado com o que você fala. Porque o Senhor ouviu. A casa vai cair, irmão. É sério isso, querido. A gente prega muitas vezes nos púlpitos das igrejas. Talvez tenha uma tradução um pouco no KJA. E as pessoas muitas vezes têm uma visão, muitas vezes, e Deus ele diz, comece a observar e a questionar versículo por versículo, porque eu tenho algo para te mostrar nessa história. Eu tenho algo para falar para você, Edson. Quem vai pegar a revelação aqui é quem crê, não? Miriam e Arão começaram a criticar quem? Criticar quem? Moisés. E eles disseram o quê? Deus não só usa Moisés, Deus também me usa. Quem crê que Deus pode usar você aqui? Amém. Quem crê que tem o Espírito Santo dentro de você aqui? Quem crê que você pode ser usado nos dons, nas manifestações do Espírito? Amém. Em cura? Sim ou não? Aí talvez você foi alguma coisa errada que Miriam e Arão falou. A Bíblia diz, queridos, que Deus ouviu. A gente pensa que Deus não ouve, Deus ouve, Deus tem ouvido. E Ele ouve muito bem cada palavra que sai da sua boca. Você não tem nem ideia. Talvez você hoje veio de casa para cá, você falou alguma coisa e Deus vai pegar você. Tem pessoas que talvez disseram, hoje eu não vou, porque Deus me mostrou. Deus vai pegar você. Digam amém. Oh, coisa boa, Deus é muito bom, Ele ama a gente, né? Ele ama Moisés, Ele ama Arão, Ele ama Miriam, mas Ele tem uma palavra para a gente. Você sabe, queridos, que quando a gente começa a ler essa história de Miriam, Arão, a gente vê que esse povo, ele saiu do Egito, foi para o deserto, não foi isso? Todo mundo conhece, né? Teve o primeiro acampamento, o segundo acampamento, esse é o terceiro acampamento que eles fazem. Lá no livro, aí mesmo em Números 11, 35, diz assim, o povo de Israel partiu para Azerote e lá acampou. Azerote. Quem já viu aqui no filme Oásis? Aquele Oásis, né? Quem conhece aqui Oásis? Que tem palmeiras, né? Tem pé de coco. Deus colocou esse povo que veio do deserto, que saiu do deserto, lá nessa cidade, chamado Azerote. E lá esse povo, o que foi que aconteceu? Eles acamparam ali. Deus é tão bom. Deus é tão maravilhoso, Deus cuida tanto da gente, que Ele diz assim, olha, vocês estão sofrendo muito, reclamando demais, eu tenho um oásis para vocês. Vou colocar vocês num lugar que tem muita água, sombra, água fresca, palmeiras, aquela sombra gostosa, porque eles vão ser sinceros, cansa andar no deserto. Eu nunca andei no deserto não, mas pelas histórias bíblicas, até teológicas, você vê que de dia é o quê? Quente. E naquela época muitos povos, até os próprios judeus, naquela época o pessoal da Arábia, esse pessoal que tem essa linhagem, o pessoal tinha a pele até queimada, por causa do sol. Eu acho que quando eles saíram, queridos,
andando, caminhando quilômetros e quilômetros. Dizem que do Sinai para essa cidade onde eles acamparam era em torno de 6 quilômetros. E eles acamparam ali e Deus deu um oásis para eles. Toma aí, ó. Vai ser um tempo de refrigério na vida de vocês. Um tempo fresco, tranquilo. O pé está cansado? Está cansado do sol? Eu vou dar uma neblina para vocês. Eu vou dar um descanso para vocês. Tem muita água lá para vocês beberem. Água cristalina. Pé de coco, palmeira. Olha que coisa boa. Eu acho que todo mundo já viu aqui em filmes aqueles oásis, né? E o cara muitas vezes está num deserto assim, aí de repente ele tem uma visão, né? De um oásis. Eita, rapaz, é água. E ele quer ficar naquele oásis. Nesse lugar era um oásis. Para você ver o cuidado que Deus tinha pelo povo hebreu. E eu fiz algumas anotações que foi de suma importância para a minha vida e eu quero compartilhar com vocês. Posso compartilhar? Amém. Você vê, queridos, que Miriam e Arão começam a criticar Moisés. Esse povo veio do deserto, encontraram esse oásis. Significa lugar de ouro. Não é? Lugar de ouro, lugar bom, confortável. Eu tenho sombra para você, água fresca, o que é que vocês precisam? Vocês não querem mais nada. Tem como murmurar no oásis? Tem? Não. Tem como falar mal no oásis? Não, queridos. Se a pessoa veio de uma murmuração, veio murmurando. Ah, Deus, se eu tenho algo bom para vocês, tome água, tome, está aqui, uma coisa boa. Era um tempo de alegria, um tempo de felicidade, um tempo de crescimento. E eu fiz algumas anotações aqui. Cuidado. Quando entrar no oásis, cuidado. Quando as coisas estão ficando boas, logo podem ficar ruins. Era tudo bom ali. Eu estou num lugar bom, estou num lugar confortável. Eu saí do deserto e Deus me acampou durante praticamente quase um mês naquele lugar, num oásis que tinha todo o suprimento para a minha vida. Eu tenho que reclamar de quê? De nada. Quando as coisas estão ficando boas, logo podem ficar ruins. Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe lidar com fases boas. Existem pessoas, queridos, que Deus coloca em certos oásis, mas elas não sabem lidar com fases boas. Quem gosta de fases boas aqui? Todo mundo. Mas nem todo mundo sabe lidar com fases boas. Tem umas pessoas que se perdem. Diga assim: Deus não quer que eu me perca. Deus não quer que você se perca. Tem gente que não sabe lidar com fases boas. Em vez de desfrutar naquele exato momento, você vai ver uma mulher chamada Miriam e um homem chamado Arão falando mal de quem? Falando mal de quem? Moisés. Deus disse: eu tenho coisa boa, Arão. Eu tenho coisa boa, Miriam. Vocês vão parar no lugar lá, tem oásis, é show de bola. Eu fico agora foi do pastor Edivaldo, né? É legal, é muito bom, é bacana. Não vai faltar nada para vocês. Mas tem pessoas que não sabem valorizar fases boas. Começam a reclamar, murmurar, criticar. Foi o que fez Miriam e Arão. Escuta bem. Hoje em dia, falar mal de alguém já virou um problema social. Sim ou não? Hoje as pessoas falarem mal de uma pessoa já virou um problema social. É bom falar de uma pessoa? Não. É bom criticar uma pessoa? Não. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero fazer fase por fase. Falar mal de alguém hoje já virou um problema social, até ético.
Não é bonito falar de uma pessoa. Quando uma pessoa vem falar de uma pessoa para mim, eu digo, meu irmão, vamos orar por essa pessoa. Quando a pessoa diz, rapaz, ó, Gabriel, eu estou insatisfeito com ele em tal área. Quem nunca foi tentado a falar mal de uma pessoa aqui? Quem nunca foi tentado a falar mal de uma pessoa aqui? Talvez alguém já falou mal de você, já criticou você. Pessoas muitas vezes já fizeram até grupinhos e disseram, fulano, tu nem conhece a vida de fulano, Moisés, Gabriel, Edson, João, Pedro, Paulo. Quem nunca foi criticado aqui? Fala a verdade. Quem nunca ninguém falou mal de você aqui? Ou você foi tentado de falar mal de uma pessoa? Se você não foi, eu quero o seu autógrafo. Mas eu sei que todos foram tentados. E a língua coçou para falar mal de uma pessoa. Ou um dia falou mal de uma pessoa. Criticou uma pessoa. É um problema social terrível isso. Eu vejo que Miriam e Arão se reúnem para falar mal de quem? Do seu irmão. Moisés era o quê? Irmão caçula, o mais jovem, o novinho. O mais velho era Arão, o do meio era Miriam, e o caçulinha era Moisés. Vocês estão entendendo? Aí mesmo na sua Bíblia, 12, por que Moisés foi criticado? Por que Moisés foi criticado? Versículo 1. Miriam e Arão começaram a criticar contra Moisés, porque ele havia se casado com quem? Qual foi o motivo? Ei, queridos, qual foi o motivo? Porque ele se casou com uma egípcia, uma cuxita. Mas se eu dizer para vocês que o motivo não era esse, que a cuxita, a mulher de Moisés, era apenas um pretexto que Miriam e Arão encontraram para meter pau nele. Não existe briga de família, né? Poxa, Abraão, quando não era casado com essa mulher, varria a casa, fazia as coisas, agora ele casou com essa mulher, está diferente. Tem gente que tem isso, né? É o cunhado brigar com o cunhado, o tio com a tia, o sogro com a sogra, e vai. É um problema social terrível isso, de as pessoas estarem falando mal de outras pessoas. Isso é terrível. Isso tem acontecido hoje na nossa sociedade, isso é terrível. Isso tem acabado a vida de muitas famílias, de muitas parentelas. Isso é terrível, queridos. Quando eu olho no texto, no contexto, eu vejo literalmente que o motivo de Miriam e de Arão estar falando mal de Moisés era porque ele casou com uma mulher etíope, uma cuxita. Mas eu pedi a revelação a Deus. Eu disse, Deus, será que realmente é isso? Será que foi isso que levou a Miriam e Arão falar do seu irmão caçula Moisés? E Deus começou a mandar eu anotar algumas coisas que seriam muito importantes. Se você analisar, a mulher de Moisés era um pretexto, mas o que incomodava a eles era o fato de Deus ter escolhido a Moisés. Não era a cuxita. O que irritou a Miriam e a Arão não foi porque ele casou com uma cuxita. É porque Deus escolheu Moisés para ser o libertador daquele povo. O teu brilho incomoda muita gente. Quem crê aqui?
Se você crê que você tem um propósito, que você tem um chamado, você vai incomodar muita gente. Vão falar do teu cabelo, vão falar do teu tom de voz. Ixi, tu vê como é que ela canta? Tu vê como é que ela canta? Ixi, ela canta fino. Ela canta não sei o quê. Ah, você viu o cabelo dela hoje, como é que está? São pretextos. Porque muitas vezes aquela pessoa queria estar no seu lugar, queria ser você. Quem está entendendo aqui? Vão falar do seu cabelo, do tom da sua voz, da sua altura, do seu jeito. Ah, você ri muito, você é muito risonha. Você é muito dente aberta, não sei o que. Parece que você não passa nunca problema, você está abraçando todo mundo, está ajudando todo mundo. Parece que você não tem problema. Isso incomoda muitas vezes as pessoas. Isso muitas vezes é um pretexto que as pessoas criam, como aconteceu com Moisés. A cuxita era um pretexto, porque na realidade, queridos, o que incomodava Arão e a Miriam era o fato de Deus ter escolhido a Moisés. Deus ungiu a Moisés para ser um libertador. Isso incomoda muita gente. Ele era o caçula, era o mais novo. Mas Deus estava na vida de Moisés. Sabe o que eu profetizo hoje? Que haja uma geração de Moisés dentro da igreja brasileira. Que incomode muita gente. Eu vou dar o recado. Não? Podem falar do teu cabelo, do tom da tua voz, da tua altura, do seu jeito. Mas o que incomoda as pessoas é o que você é. É o que você é em Deus. O brilho que você tem em Deus. A vida que você tem em Deus. O propósito que você tem em Deus. A cuxita simplesmente foi um escape, foi um pretexto. As pessoas muitas vezes não querem falar, não querem confrontar você. Aí diz, a tua calça não está legal, o teu sapato não está legal, a tua veste não está legal. É um pretexto para falar de você, para criticar você. Porque existe uma unção sobre a tua vida. Deus lhe escolheu, Deus lhe ungiu, Deus lhe capacitou. Eu oro, queridos, todos os dias para que a igreja brasileira tenha o mesmo espírito e disposição que Moisés teve. Ser um libertador. Eu não ia falar não, mas meu Pai do céu. Tudo quem está vendo em questão de eleição política, eu não sou de falar isso. Sabe quem está perdendo em tudo isso? A igreja brasileira. Sendo bombardeada, sendo dividida. Um povo não ama mais o outro, critica o outro, pastor criticando o pastor, ministério criticando o ministério. Sabe quem perde com tudo isso na votação? A igreja. Nós somos uma raça diferente, nós somos uma propriedade exclusiva de Deus, povo eleito e propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa, para fazer diferença nessa geração pecadora. Cadê a igreja? Cadê a igreja que ora, que se coloca na brecha diante de uma nação corrompida? Eu falando mal do meu irmão, falando mal de um ministério, falando mal de uma igreja, falando mal de um ungido de Deus, independentemente, meu irmão. Eu não fui chamado para criticar ninguém, eu fui chamado para orar sobre a vida daquela pessoa. É uma vida. Miriam não termina bem não, mas Deus ama Miriam. Arão não termina bem não, mas pede perdão ao dizer, mano, ora a Deus aí, a coisa está feia. E Moisés, com a sua mansidão, ora, diz, Pai, olha a vida deles. Aleluia. Oh, aleluia. As pessoas nunca vão assumir isso, nunca vão dizer que estão erradas, mas elas queriam ser você, elas queriam ter a unção que você tem, a experiência com Deus que você tem. Versículo 2, 12:2, e assim eles continuaram a criticar, questionaram, por acaso o Senhor somente fala com Moisés? Não fala igualmente também a nós não? E o Senhor
E o Senhor ouviu. Moisés não sabia que estava sendo falado, criticado. Mas alguém ouviu. Talvez você esteja sendo criticado. Você não está ouvindo não. Mas tem alguém ouvindo por você. Se um dia criticaram o meu bispo, o Senhor sempre ouve. Se um dia criticaram você, ou estão criticando, o Senhor está ouvindo. E a prestação de conta chega. Diga: Deus não muda. Eu mudo. Mas Deus não muda não. Moisés não sabia que estava sendo falado, estava sendo criticado. Mas alguém ouviu tudo aquilo atrás dos bastidores que estavam falando mal de Moisés. Alguém ouviu, e essa pessoa se chama Deus. Deus ouve tudo que falam de você. Ei, Deus ouve tudo o que falam de você. Deus ouve. Ricardo? Xiii. Elan? Deus ouve. É uma palavra profética agora que eu quero dar. Deus colocou no meu coração. Fica em paz. Ele mandou: escreva: fica em paz. Vai dormir tranquilo. Eu estou ouvindo tudo o que está acontecendo na sua vida. Ele disse: diga isso para os meus filhos. Fica em paz. Vai dormir tranquilo, porque eu estou ouvindo tudo o que estão falando de você. Tudo. 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 Não tem crítica que Deus não ouça. Não tem fofoca que Deus não ouça. Não tem disse-me disse, picuinha que Deus não ouve. Deus ouve tudo. Ninguém foge de papai não. Ninguém foge de Deus não. Ele ouve tudo. Eu acho que Miriam se achou a última Coca-Cola do deserto, não é, com Arão. Ao ponto de abrir a boca, Deus não só usa ele não, rapaz. Eu também estou top dele, estou no nível dele também. Papai também me usa. Mas Deus ouviu. Versículo 3. Vai no versículo 3. Ora, Moisés era um homem muito o quê? Paciente, manso. O mais manso dos homens na sua época. Era muito manso. Olha, Moisés era muito tranquilo, queridos. Moisés era muito paciente. Olha o que versículo, o 4, bora lá. Subitamente disse o Senhor a Moisés e a Arão e a Miriam: vinde todos os três. Moisés, Arão, Miriam, eu quero os três. Deus falou, não? Deus sabia que Moisés era manso, sim ou não? E Deus sabia que Moisés não ia fazer nada, porque ele era manso. O cara manso, ele não se defende não, porque ele sabe que tem alguém que defende por ele. Aí Deus disse: não, eu tenho que fazer algo agora acontecer. Moisés paciente, Deus sabia que Moisés não ia fazer nada. Aí Deus disse: não, quem tem que fazer sou eu. Eu que vou fazer. Escuta bem o que eu coloquei aqui.
Quando Deus encontra uma pessoa que é capaz de não fazer nada, Deus encontrou em Moisés isso. Quando Deus encontra uma pessoa que é capaz de não fazer nada, porque Deus sabia que Moisés, diante de uma situação dessa, de uma rebelião dessa, de pessoas falando dele, que Moisés não ia fazer nada. Diante de uma situação dessa, quando Deus encontra uma pessoa que é capaz de não fazer nada, aliás, deixa eu ler isso aqui que o papai me falou aqui. Deus sabia que Moisés não ia fazer nada. Está tudo anotado, queridos. Eu estou transmitindo o que o papai falou para mim. Moisés não vai fazer nada. Sabe quando é que Deus faz? Deus sabia que Moisés não ia fazer nada, mas sabe quando é que Deus faz? Deus vai fazer agora. Quando Deus encontra uma pessoa que é capaz de não fazer nada, Deus sabia que Moisés não ia fazer nada porque ele era manso, aí Deus disse, sim, agora eu vou fazer, porque a guerra não é sua, Moisés, a guerra é minha. Deus, ele só age na vida de uma pessoa quando essa pessoa dá legalidade de mansidão a Deus fazer. Sabe por que Deus não luta na sua vida? Porque você muitas vezes é briguento. Você imagina se Moisés fosse um cara briguento? A gente quer fazer as coisas com a nossa própria força, o nosso próprio punho. A gente quer ir na tapa, na faca, no grito. Tem gente que diz, falaram mal de mim, foi? Foi quem que falou mal de mim? Aí, arregaça a manga, né? Aí se eu vou pegar fulano, ela vai me ouvir hoje. Ela vai ver que quantos pau faz uma canoa, vai me apanhar, vai ouvir, até o que não queria ouvir. Tem gente que é assim. Por isso que Deus sabe a quem usa e a quem chama. Digam amém. Quando Deus vê que você não tem capacidade de fazer, porque você é manso, aí Deus diz, agora eu entro na cena. Porque quando você quer entrar na cena e fazer o papel de Deus, Deus não pode agir por você. Quando eu faço com a minha própria força, quem paga a conta sou eu. Quando eu deixo Deus operar na minha vida, quem paga a conta é Deus. Quem está entendendo aqui? Essa mensagem está chegando para alguém na internet ou para alguém aqui, mas está chegando. Ah, pastor, podia ser sobre fé, sobre cura, mas essa foi a mensagem que ele passou. E eu vou falar. Amém? Porque existe Moisés, mas existe dentro da igreja Miriães. Está sim de Miriães, ó, criticando os Moisés. Está assim, ó. Se você quer que Deus faça, tenha paciência. Se você quer que Deus haja na sua vida, brigue as suas guerras, lute as suas guerras, seja paciente. Porque é Deus que vai resolver para você. É Deus que resolve a sua causa. Amém? No versículo 4, 12:4, olha o que diz, escuta bem. Subitamente disse o Senhor a Moisés e Arão e a Miriam, vinde todos os três à tenda do encontro. Olha, queridos, Deus quer tratar aqui, ó. É na igreja, não é lá fora não, é aqui dentro. Deus trata aqui dentro com a gente. Deus repreende, Deus corrige, Deus exorta, é aqui na tenda. E é Deus que fala na tenda. Deus é tão específico que ele diz, Moisés, vem cá, filhão. Eu sei, fica aqui, porque eu sei que tu não vai fazer nada. Tu é muito impaciente. Eu já sei que tu vai fazer. Miriam e Arão, 2 passos na frente. Vem cá, que eu quero falar com os dois. Escuta bem o que a Bíblia diz. Subitamente disse o Senhor a Moisés, a Arão e a Miriam, vinde todos os três à tenda do encontro. Todos os três se dirigiram à tenda. Versículo 5.
E quando o Senhor desceu numa nuvem e se deteve na entrada da tenda, o Senhor se deteve na entrada da tenda, chamou Arão, escute bem, o Senhor chamou Arão, chamou Miriam, ambos os dois se o quê? Apresentaram. Então disse o Senhor, agora vocês vão me ouvir. Vocês não falaram? Vocês não falaram? Agora vocês vão me ouvir. Ouvi, pois, as minhas palavras, Arão e Miriam. Quando há entre vós profeta, eu, o Eterno, o Senhor Jeová, eu, Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deixa eu explicar para você esse versículo 4. Deus fez uma reunião, pegou Moisés e disse, tu vai ficar aqui, porque eu sei que tu não vai resolver, tu é manso. É na tua mansidão que eu trabalho, é na tua paciência que eu vou trabalhar, porque os mansos herdarão o quê? A terra, irmãos. Não é brabo não, é briguento não. Tem crente que é lampião e Maria Bonita dentro da igreja. Tem crente que é brabo. O velho homem ainda está lá, cezinho. E ainda diz, olha, eu sou crente, mas não sou besta. Tem ou não, gente assim? Um monte. Aí Deus chegou, sabendo quem era Moisés, e disse, fica cá. Arão e Miriam, os dois aqui. Escuta bem que eu tenho algo para dizer para vocês. Um profeta normal, um homem de Deus comum, eu uso ele. Sabe como eu uso eles? A um eu dou sonho, a um eu dou visão. É assim que eu uso um profeta. Mas é diferente como eu uso Moisés. Olha o que esse homem deu. Está andando. Um profeta comum, Deus trata assim. A um eu dou sonho, a um eu dou visão. Mas Moisés é diferente. Aí você diz, mas pastor, Deus não faz acepção de pessoas. Não. Deus não faz acepção para a salvação. Mas no propósito é diferente. Deus faz. Na salvação, Deus quer que todos se salvem. Mas Moisés tinha um propósito diante de Deus. E Deus não queria que ninguém mexesse com Moisés. Deus quer que todos os homens se salvem. Deus não tem acepção na salvação. Na salvação Deus não tem acepção não. Porque Deus quer salvar todos. Raça, língua, tribo, etnia, seja o que for. A salvação é para todos. Quem está entendendo aqui? Mas no propósito é diferente. Nem todo mundo é igual. Quem se lembra aqui da parábola dos talentos? Que um Deus deu um para um, pegou para outro deu 2, e para outro deu 5. Quem deu foi Deus. E Deus ia requerer esses talentos daquelas pessoas. Você vai receber 1. Eu uso você dessa maneira. Você vai ser 2. Mas o outro lá de trás eu te dou 5. Quem mais é dado, mais é. Deus cobra ou não cobra? Eu acho que Miriam se achou a Coca-Cola do deserto. Não, Deus também me usa. Aí Deus ouviu, né? Aí disse, vem cá, eu vou tratar com vocês aqui, ó. É na tenda da congregação, não é lá fora não. Deus só trata aqui na igreja, é no arraial. Vem cá, vamos conversar, o que foi que aconteceu? Vamos resolver isso aqui agora. Moisés, fica na tua, tu sei que tu não vai resolver, eu já te conheço teu coração. A gente se dá muito bem, mas eu quero tratar com Miriam e com Arão agora. Um profeta normal, Arão e Miriam, um profeta comum. Um homem de Deus que não deixa de ser homem de Deus, eu uso ele. Tem um que eu uso em sonho, tem um que eu dou visão, mas o projeto que eu tenho para a vida de Moisés é completamente diferente. Não era para você ter falado mal dele, não. Quem está entendendo aqui? Nem todo mundo é igual. Queridos, quem é diferente, Deus olha diferente. E Deus tem um plano diferente.
Isso é forte, irmão. Todo mundo é igual? Não é não, querido. Por isso que eu não gosto de abrir a minha boca para falar mal de A, de B, de C, de pastor, de ministério. Fale não, abra a sua boca não. Ore. Amém? Ore. Quem é diferente, Deus olha diferente e tem um plano diferente. Por que Moisés era diferente? A Bíblia diz que Moisés era fiel a Deus em toda a sua casa. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Que Moisés era fiel em toda a sua casa. Deus nunca viu infidelidade na vida de Moisés. Deus procurou na vida de Moisés e não viu infidelidade na vida dele. Ele era fiel na obra. Ele é fiel nos dízimos, nas ofertas, na pontualidade, na sua igreja. Ele é fiel no caráter, ele era fiel no amor, ele era fiel no abraço. Ele era um homem fiel. Deus não viu infidelidade na vida, por isso que Deus fez questão de abrir a boca e dizer para Miriam e para Arão, rapaz, com outros profetas comuns, normais, outros pastores, eu uso aquele pastor daquela forma, eu dei um talento a ele, a outra eu dei 2, a outra eu dei 5, olha, com aquele eu uso como sonho, aquele eu uso como profecia, mas esse, não toque não. Não toque nele não, porque eu me revelo a ele, eu mando ele puxar uma cadeira, ele puxa uma cadeira, eu começo a falar face a face com ele, eu tenho comunhão, eu tenho intimidade com ele, eu abro meu coração para a vida desse homem. Cadê a geração de Moisés nesses últimos dias dentro da igreja? Cadê? Cadê a geração de Moisés nesses últimos dias dentro da igreja? Uma geração que ama Deus. Foi até foto que Deus mandou colocar. Nem todo mundo é igual. Quem é diferente, como Moisés era diferente, Deus tinha um olhar diferente, e Deus tinha um plano diferente. Por que Moisés era diferente? Porque Moisés era fiel em toda a sua casa. Não havia brecha, espaço na vida de Moisés. Ele era fiel a Deus. Eu estava orando essa semana e disse, Deus, como eu queria ser fiel ao Senhor, como Tu és fiel na minha vida. Eu não sou. Como eu queria ser fiel ao Senhor, como Tu és fiel na minha vida. Eu preciso ser fiel mais a Ti. Aí foi quando Ele me mostrou essa geração de Moisés, que tem que se levantar, queridos. Por isso que no versículo 8 diz assim, 12:8. Com ele eu converso face a face, claramente, não por enigmas ou parábolas, e a ele foi revelado a forma do Senhor, porque ousaste falar, rapaz, porque você ousou a falar contra o meu servo Moisés. Moisés conhece a minha forma, as minhas características, ele me conhece face a face, intimidade, comunhão, ele e eu somos um só. Olha o nível de Moisés. Ei, não critique a vida de ninguém. Se você é homem e mulher de Deus, ore. Ore. Lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 29, quando Pedro e João estavam presos, eles saíram do cárcere. Sabe que os magistrados e os governadores disseram, fica calado, não vai falar do nome desse Jesus não, por aí pregando não. Sabe o que eles fizeram? Sabe qual foi a oração de Pedro e João, quando saíram da prisão, do cárcere? Eles podiam ficar calados, rapaz, eu não vou voltar para lá mais não. Eu vou voltar para o cárcere. Eles oraram e disseram, Senhor, ouve as suas ameaças e nos concede ousadia de falar com intrepidez a tua palavra. Cadê essa igreja? O cara saiu preso, saiu da cadeia, foram ameaçados. A oração da igreja foi, Senhor,
o Senhor está vendo. Ouve o que eles estão dizendo, o que eles estão falando, nos proibindo de falar do teu nome. Mas, em meio a tudo isso, nos dá ousadia, nos dá intrepidez de falar a tua palavra. A Bíblia diz que naquele momento houve um grande terremoto e todos que estavam ali foram batizados e cheios do Espírito Santo. A tua luta não é contra a carne, é contra o sangue. Havia um soldado chamado Malco, que foi o primeiro na prisão de Jesus. Quando Pedro pegou a espada e tirou a orelha direita de Malco, Jesus chegou e disse: se você ferir as pessoas com essa espada vai ferir você. A gente quer fazer as coisas aqui, ó. Eu que resolvo. Você nunca permite que Deus resolva a sua guerra. Sabe qual é o tema da mensagem que Deus me deu hoje? Deixa Deus resolver para você. Moisés em nenhum momento pegou as dores dos irmãos. Em nenhum momento. Em nenhum momento ele ficou bravo. Quando Deus tratou, Deus ele só pode tratar na sua vida se ele vê mansidão. Deus só pode agir nas tuas guerras se você for uma pessoa controlada, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de você. Lance. Você chegou na igreja preocupado, ansioso, falou besteira muitas vezes, críticas, mas Deus ouviu tudo que saiu da sua boca. Deus ouviu. Deus ouviu. Deus ouviu. Eu vou profetizar na vida de vocês que uma geração de Moisés irá se levantar na IEPR sede. Que uma geração de Moisés, homens e mulheres íntimos com Deus, que falam face a face. Quando nós temos o comportamento, as atitudes de Moisés, eu acho que 100% dos teus problemas são resolvidos. Porque tu quer resolver do teu jeito, da tua maneira, da tua força, e você só quebra a cara. Você só quebra a cara. Quebra a cara. Versículo 12, Números 12. Versículo 10. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença da pele. Sua aparência era esbranqueciada como a neve. Quando Arão voltou, seu olhar para Miriam reconheceu que imediatamente que ela estava com uma espécie de lepra. Eu parei aqui. E eu disse: Espírito Santo, me revela outra coisa. Quem errou foi quem? Miriam e... Por que só Miriam ficou leprosa e Arão não ficou? Eles não pecaram os dois? Quando a presença de Deus se retira, e eu questionei, eu disse, era para os dois estar leproso. Eles não pecaram? Por que um e o outro não? Era para os dois estarem leprosos? E Deus me mostrou algo. Por que, Senhor, só Miriam ficou leprosa? Deus sabe quem lidera. E Deus me deu uma passagem lá no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 1, que fala: ai de quem parte o escândalo. Escândalo vem, sim ou não? Vem. Mas a Bíblia diz: ai daquele que parte o escândalo. Que seria melhor botar uma corda no pescoço e se jogar
no mar. Ai daquele que parte o escândalo. Não seja o pivô do escândalo de uma pessoa. Ore por essa pessoa. Se você ouviu, aí a língua coçou, aí deu uma tentação de falar, refria a sua língua. Senhor, bota um anjo aqui na minha boca. Quem está aqui? Ela foi a líder, ela encabeçou. Você viu que ela pegou lepra. Arão automaticamente, olha o que Arão fala, versículo 12, vamos lá, para a gente encerrar. Versículo 11. Então rogou Arão a Moisés, ai meu Senhor, ele dizia, mano, irmão, meu Senhor, não quiseras nós infligir a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer e do qual somos culpados. Olha, eles reconheceram, não? Somos culpados. Eu suplico a você. Olha o que ele diz. Eu suplico. Ô meu pai, me ajuda aqui que é o vento. Aqui. Suplico. Não seja ela como um aborto, cuja carne já está quase que toda consumida. Queridos, o couro de Miriam estava caindo. Ela estava apodrecendo viva. Não brinque com pecado não. Pecado é coisa séria. Pecado é coisa séria. Escute bem. Tem gente que entra no culto, né? Se acha o rei da cocada preta. A última Coca-Cola do deserto, né? Que nada, isso é besteira, isso é... Aí você vê, 20 anos que entrou no Evangelho. 20 anos que o Evangelho não entra dentro dessa pessoa. Não há mudança de vida. A língua dessa pessoa é maior do que o corpo dela, do que a vida dela. Escuta bem, para a gente encerrar. Diante disso, versículo 13. Diante disso chamou Moisés ao Senhor. Ó Deus, queridos. Sabe o que eu acho bonito nisso aqui? Moisés foi injustiçado, não foi sim ou não? Foi. Ele fez questão de orar a Deus. Olha o amor aí. Olha o perdão aí. Ele fez questão de orar a Deus pela vida dos irmãos. Se fosse outro, fazia o quê? Você é um miserável. Vai sair longe do arraial hoje, da congregação. Está fazendo divisão. É um miserável. Vai para o esquito do inferno. Eu não quero essa pessoa aqui nem pintada de ouro. A gente age dessa maneira. Quando Moisés ouviu, Deus tratou com a vida de Arão e Miriam. Miriam ficou leprosa. Arão correu, foi pedir oração a quem? Meu Senhor, suplica a Deus, ajuda a tua irmã, ela está apodrecendo viva, faz alguma coisa. Sabe o que é que Deus diz? Sabe o que é que Deus fala a respeito disso? Escute bem, queridos. Aí disse-lhe Moisés, Senhor, ó Deus, orou ele, dá-lhe a cura, eu te peço por misericórdia. 14. Prontamente lhe respondeu o Senhor responde, irmão. E se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Sabe o que aconteceu? Deus cuspiu no rosto de Miriam. Ela ficou fora do arraial durante 7 dias. Sabe por que muitas pessoas estão fora do arraial? Está isso aqui, ó. Língua, fala demais. Era para estar aqui, ó. Escutando a palavra de Deus. Estão fora do arraial. Porque Deus trata dentro do arraial. Deus, você é para fora do arraial. Que eu não quero que você contamine um arraial. Eu vou tratar com você. Quando você estiver boa, você volta para o arraial. E o povo vai marchar e dar continuidade.
O povo foi prejudicado, não marchou, não saiu daquele lugar. Por isso que tem relacionamento, família, ministério, que não cresce, que não progride, porque tem uma Miriam atrapalhando no relacionamento, no meio da pessoa ali. Cuidado com as Miriam que estão no seu meio, influenciando, destruindo. Isso é seríssimo, queridos. Isso é sério. Isso é muito sério. Quem está entendendo aqui? É como se Deus tivesse cuspido no rosto de Miriam. Disse não. Deus disse assim: Moisés, eu vou ouvir a sua oração, mas ela, Miriam, vai ficar 7 dias fora do arraial. Quem fala muito, vive fora do arraial, leprosa. Quem fala demais pelos cotovelos, vai ficar fora do arraial, não vai entrar não. Eu vou tratar com a vida dela, é 7 dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, a pessoa querendo voltar para a igreja, querendo voltar, e o povo lá atrapalhado por causa de uma pessoa. Você sabe quem é Miriam? A líder dos tamborins, dançava, mas Deus tratou com a vida dela. Deus amava Miriam. Deus deu 7 dias para ela. Daqui em diante, você nunca mais vai ouvir pessoas reclamando mais com Moisés. Você não vê mais. Dali em diante, em todo o Pentateuco, ninguém mais critica. Ninguém mais critica. Ei, seja um Moisés da vida, não seja uma Miriam. Quem está aqui? Se você fala demais, você vai ficar fora do arraial. Quem está aqui? Deus ama Miriam e diz: Miriam vai voltar, porque eu amo ela. Eu gosto de Miriam, mas ela precisa ser tratada. Quem está aqui? Não seja uma Miriam. Você está bonitinho, bonitinha dentro da igreja, mas não seja uma Miriam. Seja um Moisés. Em meio à dor, em meio à crítica, em meio às fofocas, Deus ouve. Ele é o teu juiz, Ele é a tua causa e Ele é teu socorro bem presente na hora da angústia. Fica na tua posição. A guerra não é sua, a guerra é dele. Amém? Ou tu vai arregaçar as mangas e vai brigar. Vai ser briguento. Foi essa mensagem que Deus me deu. Que haja salvação no teu coração, salvação na tua casa, salvação na tua vida, salvação na tua mente, salvação nos teus sentimentos, salvação na tua alma, salvação em todas as áreas da sua vida. Sempre vamos ter Miriãs ao nosso lado, sempre vamos ter pessoas criticando, falando mal da gente, mas saiba de uma coisa: seja o Moisés da vida, porque os mansos herdarão a terra. Não faça como Pedro, pega a espada, corta a orelha de Malco. Não, porque com a espada que você fere, ela vai ferir você também. Que espírito você recebeu? Que novo nascimento é esse que você tem? Que Espírito Santo é esse que mora dentro de você? Eu quero confrontar você essa noite. Eu quero despertar você essa noite. Eu quero dizer a você, queridos, que Deus quer levar você para um degrau que você hoje talvez não se encontre. Deus não quer só usar você em sonhos. Deus não só quer dar visões a você. Deus quer falar face a face com você. Deus quer puxar uma cadeira e dizer: vem para cá, irmã Rosa, vem para cá, que eu quero abrir meu coração para você. É isso e aquilo. Deus quer dizer para você, Maria, João, Paulo, Pedro, seja quem for, Edson: eu quero me revelar para você. Eu quero falar com você face a face. Eu não falo com um pastor qualquer. Eu não falo com um profeta qualquer. Outro eu falo desse jeito. Eu uso aquele daquela maneira. Mas esse aqui é diferente. Seja diferente. Faça a diferença. Cadê os Moisés nessa geração? Cadê os Moisés dessa geração? Amém? Eu amo vocês. Eu vou para casa, vou dormir satisfeito com o dever cumprido. Podia pregar, gosto de pregar fé, cura, mas tem certas áreas que Deus está tratando comigo que eu tenho que tratar, querido. Ei, você está na rede social, não fique falando de pastor não. Você está toda errada, metendo pau em pastor. Não sabe nem o que Deus tem na vida desse pastor e está metendo pau, está pegando em bomba.
vai ficar fora do arraial, não está nem na igreja, está fora do arraial, está leproso, está doente, está enfermo, porque senão estava aqui. O povo muitas vezes fica impedido de crescer, de avançar, das coisas começarem, porque tem uma Miriam doente fora do arraial, leprosa. Isso é sério, irmão, isso é espiritual, Deus não muda. Deus continua sendo um Deus. Deus não é um Deus de uma placa institucional, de uma igreja, de uma religião, seja o que for. Deus continua sendo Deus, continua sendo o Senhor. Nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e ponto final. Cadê essa igreja? Ah, porque eu acho, porque eu penso, ah, porque eu vou fazer da minha forma, é do meu jeito, é a minha visão, é a minha axiologia, é o meu tipo de pensamento, é a minha linha de pensamento. Esquece! Fica com a palavra. Eu olho essa história, eu vejo Deus. Eu vejo, queridos, esse contexto todo, eu vejo Deus. Tudo está patente aos olhos de Deus. Tudo está visível aos olhos de Deus. Deus ouve tudo. Você está na sua casa falando mal da igreja, falando mal do ministério, falando do pastor A, pastor B. Deus está ouvindo você. E depois não fique reclamando, dizendo aqui, porque eu estou assim. E porque eu mudei. E porque está acontecendo isso comigo. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. O problema é seu. Está mexendo em áreas que não era para mexer. Deus usa você? Pode. Deus vai usar você. Deus tem um plano na sua vida maravilhoso. Tem. Para todos Deus tem um plano. Nós somos corpo. E o corpo tem que estar em perfeita harmonia. Eu preciso de você. Mas você também precisa de mim. Sim ou não? Eu preciso de você. Mas você também precisa de mim. Nós somos um corpo. Um corpo doente. Um membro doente, todo o corpo sente. Eu amo vocês, queridos. Não seja uma Miriam da vida. E se você fez, faça feito Arão. Para pedir perdão ao Pai. Ele está pronto para perdoar. Ele não muda. O coração dele é grande. Deus sabe quem levanta como líder. Deus sabe a quem unge e levanta. Porque sabia que Moisés era manso. Mas se Moisés fosse bravo. Uma vez foram prender Jesus, aí os soldados vieram com pau, vieram com espada. Vocês vieram o quê? Eu não tenho nenhuma facção não. Eu não tenho nenhuma facção, não tenho homens aqui com espada, com vara, com lança, não. Vocês vieram me prender dessa maneira, foi com espada, como se eu fosse um criminoso, um assassino. A minha luta é outra, a minha batalha é outra. Quem batalha a tua luta é o Senhor. Quem batalha a tua luta é o Senhor. Quem batalha a tua luta é o Senhor. Descansa nele, confia nele, e o mais ele vai fazer na sua vida. O mais. Quer o mais de Deus? Quer o mais de Deus? Descansa. Descansa. Ah, porque a minha família era assim, a minha família era assada. Você não pertence mais à tua família não. Você nasceu de novo, é uma nova criação, uma nova criatura. Você tem um DNA de Deus na sua vida. Você não tem um DNA de papai, de mamãe, que era brabo, cangaceiro, seja o que for não. Você tem um DNA de Deus. Você tem um novo nascimento dentro de você. Você é uma nova criação em Deus.